Sejam bem-vindos ao Meditando nas Escrituras. Hoje eu gostaria de compartilhar uma palavra sobre 4 fatos sobre a salvação de Deus. É muito importante nós aprendermos o que é a salvação bíblica, o que a Escritura tem a nos dizer sobre a doutrina da salvação. Dentro da teologia, nós, quando vamos estudar a salvação, estudamos uma matéria chamada soteriologia, que é exatamente a matéria que trata sobre a doutrina da salvação. Então, vamos observar o que a Bíblia irá nos ensinar sobre a salvação de Deus. O primeiro fato sobre a salvação do Senhor é o seguinte: a salvação é sempre alcançada por meio do derramamento de sangue inocente. Isso aqui é uma verdade irrefutável. Hebreus 9:22 diz assim: de fato, segundo a lei, quase tudo era purificado com sangue, pois sem derramamento de sangue não há perdão. Então, para que houvesse perdão e purificação na antiga aliança, de Gênesis a Malaquias, era necessário o derramamento de sangue inocente. E nós sabemos que os animais eram sacrificados e oferecidos no lugar da comunidade de Israel. E a verdade era que os sacrifícios eram específicos para o povo judeu e não para todo o mundo. E por que apenas os animais que eram sacrificados? Porque os animais não têm pecado. E como todo ser humano é pecador, não tinha como haver derramamento de sangue, a não ser que fosse através de um animal. Então, os animais no Antigo Testamento, os animais na Antiga Aliança, eles apontavam para o sacrifício perfeito da Nova Aliança. E é exatamente isso que o autor do livro de Hebreus está tratando aqui. Ele está falando sobre o sacrifício perfeito. O sangue dos animais que era derramado na antiga aliança era sombra do sangue perfeito que seria derramado para estabelecer a nova aliança. Então, tanto na antiga como na nova aliança, para que pudesse haver salvação em Deus, o sangue inocente precisava ser derramado. Então, isso aqui é uma coisa que nós temos que ter em mente. Isso é uma coisa que nós temos que ter gravado no nosso coração. Isso é uma coisa que nós temos que ter gravada no nosso coração. Sem o derramamento de sangue inocente, não há salvação em Deus. O segundo fato sobre a salvação do Senhor é o seguinte: a salvação sempre ocorre através de uma pessoa. É por isso que o autor do livro de Hebreus, quando trata sobre o sacrifício perfeito, aqui no capítulo 9, ele fala que esses sacrifícios da antiga aliança, eles apenas apontavam para o sacrifício da nova aliança. E como a salvação sempre ocorre através de uma pessoa, e uma pessoa exclusiva, que é o Messias na antiga aliança, que os judeus
tinham em mente e o Senhor Jesus na nova aliança que nós temos em mente, que é o mesmo Messias da antiga aliança. Por que a salvação ocorre através de uma pessoa e nós temos essa convicção? Porque a palavra de Deus nos ensina assim. Tanto que o autor do livro de Hebreus ele vai dizer que os sacrifícios de animais eles eram continuamente realizados porque o sangue de animais não podia perdoar pecados. Então, os animais precisavam ser sacrificados constantemente. Através da nova aliança que foi estabelecida pelo sangue do Senhor Jesus, nós temos o derramamento do sangue de um homem inocente, sem pecado, sem mácula, sem nenhum tipo de transgressão na sua vida, e sabemos que ele é uma pessoa perfeita. Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem na sua única pessoa. E 1 Tessalonicenses 5, do verso 9 ao verso 11, o apóstolo Paulo vai dizer da seguinte maneira: porque Deus decidiu nos salvar por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, em vez de derramar sua ira sobre nós. Cristo morreu por nós para que, quer estejamos despertos, quer dormindo, vivamos com ele para sempre. Portanto, animem e edifiquem uns aos outros como tem feito. Aqui em 1 Tessalonicenses, quando Paulo escreve aos cristãos da igreja que estava em Tessalônica, os tessalonicenses estavam preocupados com as últimas coisas, com a vinda de Cristo e com tudo o que iria acontecer dentro da teologia escatológica, porque eles estavam dando ouvidos a falsas doutrinas, a falsos ensinamentos. Então, existiam falsos líderes que estavam dizendo que Jesus já tinha voltado. E então Paulo fala que Deus decidiu nos salvar por meio de Jesus Cristo. Então a pessoa através da qual nós somos salvos é através do Senhor Jesus. Então aqui está um dos pontos da reforma protestante: somente Cristo. Então, solos Christus, somente através de Cristo nós somos salvos. Então, é por meio do Senhor Jesus que somos perdoados dos nossos pecados. É por meio de Jesus que somos tirados da humanidade pecadora e colocados na humanidade redimida. É por isso que nós podemos descansar em Deus. O terceiro fato sobre a salvação do Senhor é o seguinte: a salvação é sempre dada pela graça. A salvação, ela não é um merecimento nosso, ela vem de Deus. É uma manifestação da sua misericórdia. Deus não nos salvou porque merecíamos. Deus nos salvou porque Ele quis, porque Ele é o Rei soberano. Deus salvou algumas pessoas entre a humanidade redimida. E o que nós temos que fazer? Agradecê-lo por tal ato, por obra tão grandiosa, gloriosa e maravilhosa. Então, obrigado, Deus, por haver nos salvado. E aqui tem um outro ponto, dentro da teologia reformada, dentro da reforma protestante, que é sola graça. Então, somente a graça. Então, nós somos salvos por causa do favor de Deus. Somos salvos porque Deus quis nos salvar. Em Efésios 2,
nos versos 8 e 9, o apóstolo Paulo diz assim: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar. Então, Paulo deixa bem claro à igreja de Éfeso que eles estavam salvos porque isso era um dom de Deus, não tinha a ver com as suas boas obras. Eu posso viver uma vida perfeita, se é que isso é possível, aos olhos da humanidade, e mesmo assim não ir para o céu. Mas através do favor de Deus, eu posso ir para o céu. E o favor de Deus está na pessoa de Jesus Cristo. E o quarto e o último fato sobre a salvação do Senhor é o seguinte: a salvação é sempre alcançada por meio da fé. Aqui está um outro ponto da reforma protestante: sola fide, somente a fé. Nós cremos em Deus como o único Deus do universo, o verdadeiro Deus sobre a nossa vida, e acreditamos em seu Filho Jesus. Acreditamos que Deus enviou Jesus e sabemos que ele é o Messias prometido na antiga aliança. Em Romanos capítulo 5, no verso 1, o apóstolo Paulo diz da seguinte maneira: portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Então, Deus nos salva pela sua graça e nós cremos nessa obra de Deus na pessoa do seu Filho Jesus na cruz do Calvário. Então, pela fé em Cristo, nós somos declarados justos, somos justificados. Então, nós só temos que agradecer a Deus pela salvação que hoje temos em Cristo Jesus. Deus vos abençoe. Até o próximo vídeo.